O céu nunca tinha visto guerra. Não guerra com sangue e aço, não guerra com ódio e vingança, mas quando Lúcifer decidiu que não se curvaria mais, quando 1/3 dos anjos escolheu rebelião em vez de adoração, alguém tinha que levantar. E esse alguém foi Miguel. Não porque ele era o mais forte, não porque ele desejava conflito, mas porque quando a pergunta ecoou através das dimensões celestiais, quem é como Deus? Apenas ele teve coragem de responder com espada em punho e lealdade absoluta. O céu tremeu, fogo caiu, e quando a batalha terminou, Lúcifer não era mais portador de luz. Era Satanás, o acusador, caído para sempre. Não foi disputa entre iguais combatendo por território. Não foi combate entre adversários de poder e autoridade semelhante disputando supremacia. Foi lealdade inabalável, enfrentando traição calculada. Foi humildade genuína desarmando orgulho sedutor. Foi adoração pura derrotando ambição corrupta. E Miguel, cujo próprio nome era declaração perpétua de dependência e submissão voluntária a Deus, tornou-se símbolo eterno através de eras de coragem que não vem de força própria acumulada, mas de estar firmemente plantado do lado certo da verdade absoluta e imutável. Hoje você vai testemunhar a guerra que literalmente dividiu o céu em 2 campos irreconciliáveis. Vai entender por que Lúcifer, o mais glorioso de todos os anjos criados, o querubim ungido e protetor, decidiu conscientemente se rebelar contra o Criador perfeito. Vai ver como Miguel, que não era o mais poderoso em força bruta, nem o mais belo em aparência radiante, tornou-se comandante supremo do exército celestial leal. Vai presenciar o momento impossível em que céu, dimensão de perfeição eterna, se transformou em campo de batalha, onde adoração virou conflito armado, onde irmãos celestiais levantaram armas espirituais, uns contra os outros, pela primeira e mais devastadora vez na eternidade. Prepare-se, segure firme, porque esta não é história simplificada de herói perfeito, sem falhas, derrotando vilão unidimensional, sem motivos. É história complexa de escolhas que definem eternidades inteiras. De perguntas filosóficas que exigem posicionamento pessoal. De batalha cósmica onde não lutar, permanecer neutro, seria traição maior que qualquer derrota militar. Esta é a história de Miguel, o guerreiro indomável que nunca buscou guerra, do dia em que o céu tremeu em suas fundações eternas e de como 1/3 dos anjos caiu para nunca mais se levantar ou retornar ao lar celestial. Antes da rebelião cataclísmica, antes da primeira palavra de discórdia, havia apenas ordem, perfeita em execução, harmoniosa em relacionamentos, linda em sua complexidade organizada. O céu, dimensão espiritual multifacetada onde Deus habita em glória inabordável que consumiria qualquer ser impuro, funcionava como sinfonia magistral, onde cada instrumento conhecia perfeitamente sua parte designada e a executava com excelência técnica e alegria genuína. Anjos haviam sido criados em número imenso que desafia a imaginação humana. Milhões, certamente, provavelmente bilhões de seres espirituais inteligentes, cada um absolutamente único em personalidade e função, cada um com propósito específico no grande plano divino, cada um radiante de glória que não era própria, mas refletida do Criador como lua reflete sol. Eles existiam em hierarquias cuidadosamente ordenadas. Não hierarquias de opressão onde superiores abusam de inferiores, mas hierarquias de ordem funcional, onde cada nível serve propósito específico com dignidade. Paulo lista algumas dessas categorias em Colossenses: tronos, domínios, principados, autoridades. Cada termo indica nível diferente de função e responsabilidade angelical. Serafins, cujo nome significa os que queimam, permaneciam mais próximos ao trono de Deus, cantando eternamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías os viu com 6 asas cada.
duas cobrindo o rosto por reverência, duas cobrindo os pés em humildade, duas para voar em serviço. Querubins, seres poderosos associados com santidade e presença divina, guardavam lugares sagrados. Foram querubins com espadas flamejantes que Deus colocou no Éden para guardar caminho para a árvore da vida após queda humana. Arcanjos, anjos principais, lideravam grandes divisões das hostes celestiais. Miguel é explicitamente chamado de arcanjo. Gabriel, o mensageiro que anunciou o nascimento de João Batista e Jesus, provavelmente também era arcanjo, embora o texto não use termo especificamente. E depois havia incontáveis anjos comuns. Se comum pode descrever seres de poder e glória que fariam humanos caírem prostrados. Anjos mensageiros, anjos guerreiros, anjos adoradores. Cada um com função, cada um com propósito, cada um feliz em seu lugar designado. E no topo dessa hierarquia criada, nunca acima de Deus Todo-Poderoso, jamais, mas acima de todos os outros anjos em glória concedida e privilégio dado, estava Lúcifer, portador de luz, estrela da manhã brilhando antes do amanhecer, filho da alva que anuncia novo dia. Ele não era simplesmente outro anjo, era o querubim ungido e protetor mencionado em Ezequiel 28, o mais exaltado, o mais próximo ao trono depois do próprio Deus, o mais glorioso em todo o reino celestial. Texto bíblico o descreve com linguagem que literalmente corta o fôlego de quem lê com atenção. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Estavas no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Ele não era apenas bonito em aparência externa, era beleza personificada em essência. Cada movimento emanava graça líquida, cada palavra carregava sabedoria profunda. Cada nota que ele produzia, porque tradições antigas sugerem que ele liderava a adoração musical celestial, era a perfeição harmônica que fazia outros anjos chorarem lágrimas de alegria pura diante de tal magnificência. E seu lugar era extraordinariamente especial. Texto poético diz que ele andava no brilho das pedras, no meio das pedras afogueadas. Linguagem apocalíptica que sugere proximidade íntima ao trono flamejante de Deus. Ele tinha acesso que outros anjos não tinham, privilégio que outros não compartilhavam, posição que vinha com responsabilidade enorme e honra tremenda. Mas em algum momento, na eternidade passada, texto bíblico deliberadamente não data exatamente quando, porque tempo no céu não funciona linearmente como tempo criado na terra. Algo começou a mudar dentro do coração de Lúcifer. Começou pequeno, como toda rebelião começa. Pensamento simples, observação aparentemente inocente, que lentamente se tornou comparação perigosa. Eu sou extremamente belo, sou profundamente sábio, sou tremendamente poderoso, tenho toda essa glória radiante. E depois, como segundo passo inevitável, outro pensamento mais escuro começou a germinar. De onde exatamente vem essa glória que possuo? É reflexo passivo de Deus ou é minha por direito próprio? Isaías 14, 12 e 15 registra profeticamente o que aconteceu progressivamente na mente e no coração de Lúcifer em 5 declarações arrogantes que resumem toda a essência corrupta da rebelião cósmica. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. 5 eus declarados com audácia crescente. 5 manifestos de independência progressiva.
5 estágios identificáveis de rebelião que transformaram o adorador perfeito em adversário cósmico. Primeiro, subirei ao céu, ambição de ascender além do lugar designado. Segundo, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, desejo de governar outros anjos. Terceiro, me assentarei no monte da congregação, reivindicação do lugar de autoridade divina. Quarto, subirei acima das nuvens, tentativa de transcender limitações criaturais. Quinto, serei semelhante ao Altíssimo, objetivo final, blasfemo de igualdade com Deus. Ele não queria mais servir com alegria, queria ser servido com adoração, não queria mais refletir glória derivada, queria ser fonte original da glória. Não queria mais adorar de joelhos curvados, queria ser adorado em trono elevado. Queria, em essência final e blasfema, ser Deus no lugar de Deus. E pior que conceber essa rebelião sozinho, começou sistematicamente a sussurrar essa mentira venenosa para outros anjos que confiavam nele como líder adorador. Por que continuamos nos curvando? Murmurava em corredores de luz celestiais, onde anjos se reuniam. Olhem objetivamente para nós. Temos imenso poder, temos beleza indescritível, temos sabedoria profunda. Por que devemos eternamente servir quando poderíamos legitimamente reinar? É verdade que Deus nos criou, continuava a mentira filosoficamente sofisticada. Mas isso automaticamente nos torna inferiores para sempre? Pais humanos criam filhos biologicamente, mas filhos crescem e se tornam independentes e iguais. Por que princípio seria diferente conosco? Merecemos mais, insistia com convicção contagiante. Merecemos reconhecimento, merecemos autonomia, merecemos escolher nosso próprio caminho sem submissão perpétua. Era filosofia sedutoramente empolgante, argumento superficialmente inteligente, mentira cuidadosamente embalada em lógica aparente com buracos que somente os humildes veriam. E tragicamente funcionou com parcela significativa. Um por um, anjos começaram a duvidar de propósito anterior, a questionar ordem estabelecida, a considerar seriamente se talvez Lúcifer não tivesse razão legítima em sua causa. Afinal, ele era reconhecidamente o mais sábio. Se ele articulava esses argumentos tão eloquentemente, certamente havia mérito genuíno neles. O número de recrutas para a rebelião cresceu progressivamente. Apocalipse 12:4 usa linguagem simbólica, mas matematicamente precisa. 1/3 das estrelas do céu, representação visual de anjos, foram arrastadas pela cauda do dragão. Satanás manipulando através de persuasão e engano. 1/3 inteiro. Se há bilhões de anjos, isso significa bilhões escolhendo conscientemente rebelião. Mas, crucialmente, 2/3 permaneceram firmemente leais através de toda a tentação. E entre esses fiéis, um se destacou não por ser o mais glorioso em aparência ou o mais poderoso em força bruta, mas por fazer a pergunta filosófica certa no momento teológico certo que cortou através de toda a confusão. Miguel. Seu nome em hebraico original é Micael, literalmente quem é como Deus. Não é afirmação dogmática, é pergunta retórica. Pergunta que contém dentro de si resposta implícita absolutamente clara. Ninguém. Absolutamente ninguém em toda a criação é como Deus em essência, natureza ou autoridade. Miguel não era o querubim ungido mais alto como Lúcifer era. Não era o serafim ardente mais brilhante que cantava mais próximo ao trono. Era arcanjo, líder importante entre anjos certamente, posição de grande responsabilidade sim, mas não o mais glorioso em aparência radiante externa como Lúcifer inquestionavelmente era. O que Miguel possuía, porém, era algo infinitamente mais valioso a longo prazo que beleza criada ou sabedoria derivada. Tinha lealdade absoluta enraizada em humildade genuína. Tinha clareza cristalina sobre ordem criada e seu lugar nela.
Tinha humildade profunda para reconhecer e aceitar alegremente seu lugar designado. E tinha coragem moral extraordinária para defender verdade objetiva, mesmo quando custaria tudo o que possuía. Quando Lúcifer começou abertamente a espalhar filosofia de rebelião, quando sussurros venenosos de independência encheram todos os corredores celestiais, quando anjos por toda parte começaram visivelmente a escolher lados em divisão crescente, Miguel não permaneceu silencioso ou neutro. Levantou não apenas voz em protesto verbal, mas posição firme em oposição física. Micael, quem é como Deus? Ecoou sua declaração através de todas as dimensões do céu. Não era pergunta filosófica acadêmica para debate intelectual civilizado. Era desafio direto e público à mentira fundamental de Lúcifer. Era declaração clara de guerra espiritual inevitável. Era linha sendo traçada visivelmente no chão celestial. De que lado você conscientemente escolhe estar? Porque se a resposta honesta para quem é como Deus é ninguém absolutamente, então toda a reivindicação de Lúcifer de ser semelhante ao Altíssimo era objetivamente falsa, filosoficamente impossível, teologicamente blasfema e pragmaticamente destinada a falhar catastroficamente. E qualquer anjo que conscientemente o seguisse estava deliberadamente escolhendo mentira demonstrável em vez de verdade evidente. Miguel começou a reunir metodicamente os anjos que permaneciam leais a Deus. Não para lançar ataque preventivo, porque ele não estava buscando conflito por natureza ou desejo, mas para defender quando ataque inevitável viesse, para proteger o trono sagrado, para manter ordem criada contra caos rebelde, para garantir que rebelião cancerosa não infectasse metastaticamente todo o céu através de propaganda não contestada. E então veio o momento crítico que mudou literalmente tudo na história cósmica. Lúcifer, percebendo finalmente que persuasão verbal tinha atingido seu limite máximo de eficácia, vendo claramente que 2/3 obstinados dos anjos permaneciam firmemente leais a Deus, apesar de toda sua eloquência, vendo que Miguel havia organizado oposição formidável e unificada, tomou decisão que não tinha volta. Decidiu que, se não poderia convencer através de argumentos, tomaria através de força militar. Decidiu atacar fisicamente o próprio trono de Deus. O céu, dimensão que existiu em perfeição harmoniosa desde criação, nunca havia testemunhado violência de qualquer tipo. Conflito simplesmente não existia em reino de perfeição absoluta. Mas quando Lúcifer e seus seguidores enganados se moveram militarmente contra o trono do Deus Todo-Poderoso, com intenção explícita de derrubar pela força o próprio Criador onipotente, o impossível filosoficamente aconteceu fisicamente. Guerra no céu, primeira guerra, última guerra celestial. Apocalipse 12, 7, 9 descreve em linguagem apocalíptica, mas referindo-se a evento real. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais se achou lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Tente imaginar a cena. Se mente humana limitada por tempo e espaço pode sequer começar a visualizar adequadamente. Dimensão espiritual eterna que sempre conheceu exclusivamente harmonia perfeita, agora sendo literalmente rasgada por conflito violento. Anjos que sempre foram irmãos unidos em propósito agora, em lados diametralmente opostos, de guerra civil cósmica. Lúcifer, ainda radiante em beleza externa apesar de corrupção interna crescente, liderando pessoalmente 1/3 completo das hostes celestiais incontáveis contra o trono inamovível. Seus seguidores, anjos poderosos, determinados, acreditando genuinamente na mentira de que poderiam realmente vencer o onipotente. E Miguel,
não tão glorioso em aparência comparativa, mas infinitamente mais forte em propósito claro, liderando 2/3 das hostes angelicais permanentemente leais, não lutando por ambição pessoal egoísta, não buscando glória própria através de vitória, lutando exclusivamente porque Deus Criador merece a adoração das criaturas, lutando porque verdade objetiva deve ser defendida contra a mentira, lutando porque rebelião contra o Criador perfeito não pode ser tolerada sem consequência justa. As espadas celestiais se chocaram pela primeira vez na eternidade, não espadas físicas forjadas de metal terrestre. Anjos são essencialmente espíritos imateriais, mas armas espirituais de poder transcendente além de qualquer compreensão humana limitada. Energia pura concentrada, vontade materializada em forma combativa, autoridade divina legitimamente concedida, colidindo contra poder ilegitimamente roubado por rebelião presunçosa. O céu tremeu violentamente, não metaforicamente em linguagem poética. As fundações eternas da própria dimensão celestial sacudiram fisicamente com força monumental da batalha cósmica. Estrelas, anjos menores em linguagem simbólica apocalíptica, foram arremessadas como projéteis através do espaço espiritual. Raios compostos de glória pura e escuridão corrupta se chocaram repetidamente, criando explosões cataclísmicas de luz ofuscante e sombra densa que nunca existiram antes. Foi guerra que durou. Em quanto tempo exatamente? Texto bíblico deliberadamente não especifica duração. Talvez instantes na percepção atemporal divina, onde 1000 anos são como dia. Talvez eras inteiras na experiência temporal angelical diferente de nossa. Tempo não funciona identicamente no céu como na terra criada, mas independente de duração, o resultado foi absolutamente definitivo, matematicamente inequívoco, eternamente final, sem possibilidade de apelação. Miguel e suas hostes leais prevaleceram completamente. Não porque eram individualmente mais fortes fisicamente que os rebeldes, mas porque lutavam fundamentalmente pela verdade objetiva. Porque tinham autoridade delegada legitimamente de Deus. Porque ordem criada e estabelecida não pode ser desfeita permanentemente por criatura rebelde. Não importa quão poderosa ou numerosa, Lúcifer foi derrotado. Completa, pública, humilhantemente, eternamente derrotado. Então veio o julgamento divino que João Evangelista viu em visão apocalíptica. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Atirado, palavra violenta. Não desceu gentilmente por escolha própria digna. Não saiu voluntariamente com permissão negociada. Foi expulso forçadamente com violência justificada. Foi lançado para fora do céu como invasor indesejado, sendo removido de propriedade. Foi banido permanentemente da presença gloriosa de Deus, sem possibilidade de retorno. Jesus Cristo, milênios depois, quando encarnado como humano na terra, diria retrospectivamente: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago, visão profética ou memória eterna da queda original, velocidade vertiginosa, violência justificada, finalidade eterna. Lúcifer, anteriormente portador resplandecente de luz celestial, virou permanentemente Satanás, o adversário implacável. O querubim ungido e privilegiado virou dragão monstruoso. O mais belo de todos os anjos criados virou príncipe horrendo das trevas opressivas. E 1/3 completo das hostes celestiais incontáveis caiu irrevogavelmente com ele, banidos eternamente do céu glorioso, lançados violentamente à terra como campo de exílio, destinados inevitavelmente ao lago de fogo eterno que Jesus diz foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas Miguel permaneceu no céu, permaneceu firme, não como conquistador orgulhoso, celebrando vitória militar,
mas como servo humilde e fiel, cumprindo o dever designado. Permaneceu não reivindicando glória para si mesmo através de triunfo, mas devolvendo reverentemente toda a glória exclusivamente a Deus que merece. Permaneceu fielmente como príncipe protetor vigilante, guardião incansável, guerreiro que compreende profundamente que batalha espiritual contra Satanás nunca realmente terminou completamente, apenas mudou geograficamente de arena celestial para terrestre. A história épica não termina abruptamente com a queda dramática de Satanás. Porque Satanás, embora banido permanentemente do céu, mas tecnicamente não destruído ainda, voltou toda a sua raiva intensa e amarga contra a única criação específica feita singularmente à imagem e semelhança de Deus: humanidade vulnerável. Quando Adão e Eva foram criados deliberadamente, quando Deus declarou intencionalmente: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, Satanás imediatamente viu a oportunidade perfeita de vingança indireta. Se não podia mais atingir Deus diretamente no céu, atingiria a imagem refletida de Deus na terra. Se não podia destruir o Criador invulnerável, destruiria a criação amada vulnerável. Entrou sorrateiramente no Éden paradisíaco, disfarçado astutamente de serpente enganadora. Usou exatamente a mesma mentira filosófica que funcionou parcialmente no céu. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E tragicamente conseguiu o que maliciosamente queria. Humanidade caiu fatalmente em pecado separador, cortada relacionalmente de Deus Santo. Mas Miguel, o guerreiro indomável, continuou lutando fielmente. O conflito não acabou. Nunca realmente acabou, apenas mudou de forma. Livro profético de Daniel revela explicitamente que Miguel é designado como príncipe protetor especial de Israel. Quando Daniel profeta jejuou e orou fervorosamente por 21 dias consecutivos, um anjo mensageiro finalmente apareceu explicando: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Príncipe do reino da Pérsia, não líder humano político, mas demônio territorial poderoso operando influência através de reino humano. Guerra espiritual invisível, mas real, acontecendo sobre nações. Miguel pessoalmente teve que intervir militarmente nessa guerra espiritual sobre influência nacional, para que resposta divina à oração profética pudesse finalmente alcançar geograficamente Daniel esperando. Judas, meio-irmão terreno de Jesus, escreve brevemente sobre disputa específica que Miguel teve diretamente com Satanás sobre o corpo físico de Moisés após sua morte. Quando Moisés morreu no Monte Nebo, Satanás aparentemente queria o corpo, provavelmente com intenção maligna de transformá-lo em objeto de idolatria que Israel adoraria em vez de Deus. Miguel defendeu contra isso, mas interessante e significativamente não usou sua própria autoridade pessoal para repreender. O Senhor te repreenda. Mesmo em vitória militar clara, mesmo possuindo poder delegado imenso, Miguel permanece consistentemente humilde. Não reivindica jamais glória para si próprio. Devolve reverentemente tudo a Deus exclusivamente. Seu nome continua sendo pergunta perpétua: quem é como Deus? E sua vida inteira continua sendo resposta vivida consistente: ninguém absolutamente, especialmente não eu mesmo. E Apocalipse revela profeticamente que haverá confronto militar final ainda futuro. No fim dos tempos, quando o anticristo governar temporariamente e dragão Satanás tentar devorar violentamente povo fiel de Deus, Miguel se levantará poderosamente de novo. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Última batalha escatológica. Confronto final definitivo. Miguel versus Satanás, uma última vez culminante.
E resultado será exatamente o mesmo que sempre foi. Demônio completamente derrotado, lançado fisicamente no abismo por 1000 anos literais. Depois, finalmente no lago de fogo eterno sem fim, onde serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Miguel continuará sendo eternamente guerreiro indomável, não por força própria acumulada, mas porque serve fielmente Deus verdadeiramente indomável. Então, o que você pessoalmente aprende com a história de Miguel? O que muda concretamente em sua vida, conhecendo profundamente a narrativa épica do arcanjo humilde, que enfrentou corajosamente Satanás orgulhoso e venceu definitivamente? Primeiro, lealdade genuína importa infinitamente mais que glória aparente. Miguel não era o mais bonito em aparência radiante, não era o mais poderoso em força bruta medível, mas era indiscutivelmente o mais leal em coração íntegro. E no final absoluto, lealdade inabalável a Deus, venceu completamente todas as vantagens superficiais que Lúcifer arrogantemente pensava possuir permanentemente. Segundo, humildade verdadeira é força genuína, não fraqueza patética. Nome próprio de Miguel é pergunta perpétua que reconhece honestamente limitação criatura. Ele nunca fingiu ser o que não era essencialmente, nunca reivindicou glória além de posição designada. E precisamente por isso, Deus o exaltou legitimamente como líder militar supremo. Terceiro, guerra espiritual é real, não mitológica. Não acabou com queda de Satanás. Continua ativamente hoje. Satanás foi expulso do céu, mas não foi ainda destruído finalmente. Continua operacional, tentando ativamente destruir você, que foi criado cuidadosamente à imagem de Deus. E Miguel continua lutando fielmente, não necessariamente por você individualmente, como luta especificamente por Israel nacionalmente, mas definitivamente ao lado espiritual de todos que permanecem lealmente fiéis a Deus através de tentações. Quarto, a pergunta filosófica que Miguel fez, ecoando através de eras, ainda exige resposta pessoal honesta de você hoje. Quem é como Deus? Se sua resposta sincera é ninguém absolutamente, então você está posicionado firmemente do lado correto eternamente. Se sua resposta de alguma forma sutil é eu posso potencialmente ser, você está perigosamente repetindo mentira fundamental de Lúcifer, que levou à ruína eterna. A batalha espiritual continua diariamente. As escolhas morais importam eternamente. E um dia, talvez mais cedo do que você confortavelmente imagina, você terá que decidir definitivamente de que lado está quando o conflito escatológico final acontecer inevitavelmente. Quando esse dia profetizado chegar inexoravelmente, que você seja encontrado não do lado dos rebeldes condenados, mas dos leais recompensados. Não com os que caem eternamente, mas com os que permanecem gloriosamente. Não alinhado com Satanás derrotado, mas com Miguel vitorioso. Porque no final absoluto de tudo, não importa eternamente quão glorioso você pareça externamente, importa definitivamente de que lado você está posicionado quando o céu treme de novo em juízo final.